Olá! Nós outros estamos acá, sou o Dr. Salud, especialista em besterologia, e hoje nós vamos trazer um assunto muito controverso, muito cheio de nuances, porque para nós outros adultos, nós temos que prestar muita atenção nos ninhos, desde o seu nascimento até a sua vida, que possa ter um pouco mais de independência para nós outros, tá certo? Mas antes de continuar a nossa aula, nós queremos imensamente que vocês façam, pelo amor de Deus, coloquem lá suas inscrições, deem seus likes, isso nos ajuda muito, isso faz com que nós possamos crescer dentro desse universo e, é claro, evidentemente, possamos trazer coisas melhores, melhorar até algumas intervenções que nós estamos tendo aqui no programa, não é mesmo? Então, peço a vocês que venham, coloquem, deem seus likes, façam suas inscrições, bacana! Olá, então é isso. Quando a gente vê essa imagem, nesta aula de hoje, que muita gente acha que é besteirolia, que é besteira de nós outros, né? Mas quando a gente vê essa imagem, a gente começa a dar aquele arrepio no corpo, não? Quando a gente pensa naquilo que vai ser projetado, daquilo que pode acontecer, e mais importante de tudo a gente lembrar, é uma negligência nossa. Quando isso acontece é porque nós deixamos alguma coisa errada dentro do nosso contexto, aqui, nossa casa, não é mesmo? Então, crianças, acidentes existem, mas prevenir é muito melhor, não é mesmo? Quando você começa a trabalhar e entender o que acontece em sua casa, em aquilo que está dentro de você mesmo, porque a gente nunca, adulto nenhum, trabalha para criar uma casa, uma residência para crianças, para receber crianças, é muito difícil. Os móveis são todos cheios de tique-tique, tudo cheio de vidro, coisas pequenininhas que as crianças podem achar que é o mundo, o reino do colorido, e na realidade vai ter um problema sério para ela. E a gente vai ver isso ao longo desta aula de hoje. Então, os acidentes na infância, principalmente os domésticos, né, são muito comuns e merecem uma atenção muito especial dos padres, né, das madres, dos padres, de todo mundo, não só dos pais, mas da família como um todo, né? De saber como proceder nos momentos de dificuldade. E ligamos que mais de 90% dos casos entre choques, quedas, asfixias frequentes entre 0 a 6 anos podem ser evitados, mas com que? Com atenção e amor, não é mesmo? Então, os acidentes mais comuns que nós temos para a primeira fase, né, que é de 0 a 1 ano, que é justamente a criança começa a dar os primeiros passinhos, a engatinhar, e nesse processo de engatinhar nós temos os remédios que ficam fora, os produtos de material de limpeza, o berço que nunca está numa altura que pode proporcionar, a criança pode começar a subir, segurar, e aí se coloca a cabeça para fora e o corpo vai junto, não é mesmo? A água na hora do banho, que gosta de dar um banho mais quente, né? Tem que estar uma temperatura que você pode colocar o cotovelo, a gente vai ver isso também. Andar no carro com as mães que tentam segurar, que acham mais bonitinho, vão para o banco de trás, coloca o ninho aqui no braço, passa o cinto de segurança e segura a criança. E na hora do acidente, ela não é inevitável, a mão vai aqui e a criança fica solta. E aí você vê a projeção de crianças saindo por vidro justamente porque é mais bonitinho, aí eu vou cuidar, é tão bom cuidar do meu neném, mas acidentes podem acontecer. Asfixia, hoje em dia, graças a Deus, ninguém está usando mais esse negócio no pescoço com chupeta do neném, e é bom não usar nem chupeta porque deforma os dentinhos também, vai tudo para frente. E aí pode fazer o puxão, como está no desenho aí embaixo, saco de lixo, então a criança não quer nem saber, coloca na cabeça para ver o resultado, ela não sabe o que é, ela acha que aquilo é uma máscara, porque vê isso tudo na televisão.
Daí nós temos as crianças de 1 a 5 anos, que é quando ela começa a vislumbrar um mundo, porque agora já sou maior, já posso oferecer algumas coisas a mais, entendeu? E isso é imprescindível, que nós tenhamos mais cuidado, principalmente hoje que as casas estão verticais, né? E quanto mais altas ainda, pense lá em cima, a criança tem a ver um filme de super-herói e de repente, pum, vai pular pela janela, não é mesmo? Ou se não, pensa que é Namu e pensa que é o príncipe das águas e de repente vai para a água, a mãe que não se dá muita atenção, ou o padre, né? Só a mãe, tem também os responsáveis que deixam a criança por lá e aí vem problemas. Então são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo e nós vamos começando a ter problemas mais sérios com elas, é mesmo? E isso começa a ter problemas complicados, porque há um procedimento muito grande, com muitas preocupações com relação a isso, né? Até a questões de atenção, mas sempre buscar serviços médicos, acompanhamento, estar sempre com o caderninho de vacina em dia, é importante isso. Então nós temos a intoxicação, é comum a criança ingerir plantas venenosas no jardim que nós deixamos aberto, produtos de limpeza, porque produtos de limpeza, quando coloca lá, ela vai ver um monte de bichinhos, que para ela é brinquedo, tá certo? Pode perceber que muitas crianças nem querem brincar com seus brinquedos tão sofisticados, elas vão para aquela da bagunça, que é uma garrafa PET que faz barulho, ou uma garrafa de amacete ou de limpeza que parece um elefante, porque tem aquela partezinha onde segura que parece uma trombinha, né? E isso vai acontecendo, e as crianças vão atrás, e a gente deixa as coisas soltas na família. A primeira, sempre, procurar entender isso aí. A primeira providência, no caso, é ligar para um médico, ou seja, aconteceu qualquer acidente, vai médico, vai SAMU, vai bombeiros, tira a criança, leva direto para o hospital para poder as crianças poderem ser salvas em tempo hábil, mesmo porque a gente vê as crianças tendo problemas seríssimos ao longo do tempo, porque, como disse, nós não preparamos uma casa para receber crianças. Esse é o detalhe. Então nós temos um grande perigo dentro de casa. Qual é o grande perigo dentro de casa? As tomadinhas e os dedos aguçados das crianças que vão atrás de uma tomada. Elas começam a engatear, acham as tomadas bonitinhas, que hoje em dia tem 3 buraquinhos, né? Enfia o dedo lá dentro e começa. Antigamente não tinha, era tudo assim. E aí enfiava o dedinho para ver se entrava e tome o choque na jogada. A partir dos 6 anos, dos 6 meses até os 6 anos, a criança se desloca com a maior curiosidade, porque é importante que ela seja curiosa, porque isso mostra a inteligência dela. As tomadas são um alvo fácil e também os fios. A prevenção de possíveis choques pode ser feita com um protetor especial que você coloca lá na tomada e evita que ela tire, até ela descobrir como é que tira, mas vai demorar um bocado. E claro, mas caso o choque aconteça, desliga a chave geral, não vai na criança não, senão tu fica levado um choque também, não vai puxar para cima não. Corre, tira, desliga e vai, leva para o médico, quanto antes, né? E aí o afogamento é outra historinha, a criança com idade deixa a criança solta lá dentro da piscina ou dentro do mar e de repente as coisas acontecem, né? E o detalhe, não precisa de muita água não, basta uns centímetros. Se ela aspirar e a água for por via das vias aéreas ao pulmão, pode asfixiá-la, afogá-la de vez. Quando a criança começa a crescer, o problema aumenta, pois continua a atração pela água, porque nós viemos da água. E a água é um elemento muito saturado, muito conhecido por nós outros, porque enquanto nós estávamos na gestação, nós vivíamos em um meio líquido e nós conseguimos respirar pelo meio líquido, só que depois que a gente sair, a gente esquece, né? E é sempre bom evitar deixá-las sozinhas na praia, nas lagoas, nos lagos. Leve sempre um objeto que ela possa flutuar, que ela possa nos braços se proteger, mas o mais importante, fique perto dela. Não deixa ela longe, tá certo? Não deixa ela solta. Não, prestando atenção
Tá todo segundo, minuto de todo o tempo, não deixa as crianças sozinhas, principalmente em meio líquido, tá certo? Quedas de altura somente no berço ou do cercadinho pode ser considerado locais seguros. Aí tem controvérsias nesse sentido, porque se você não acompanhar a altura do berço ou do cercadinho, de forma que a criança, quando cresce, você não aumenta o cercadinho, o que vai acontecer? A criança, pum, cai. Isso tá certo? E é importante deixar, por isso que eu sempre digo, a gente não prepara a nossa casa para receber criança nenhuma, né? Essa é a grande verdade. A gente não recebe, a gente faz tudo para fazer, tá certo? Deixar as roupas tudo penduradas fora, tá certo? E sempre preparar com um movimento de troca de fralda, sempre preparados para evitar acidente, claro, não porcalhar a casa toda com os texetos das crianças, que por tomarem muito leite, fede um bocado. Lindo como fede. Vamos embora. Então, olha lá, brinquedos, outra preocupação, nós adoramos isso, né? Nós adoramos, sentimos uma culpa danada e de repente a gente diz assim, vou dar para o meu filho aquilo que eu nunca recebi. Nossa Senhora, pensa no que é isso. Nós damos às crianças aquilo que a gente quer dar para nós outros, não para elas. E a gente começa a dar brinquedos que nós pensávamos no período de crianças. E não brinquedos que estejam altamente à altura para que elas possam brincar, elas não sabem essa história, né? Então, devem ser grandes o suficientes para não ser engolidos, porque ela pode enfiar na boca e tal. Não pode ter pontiagudos, tá certo? Não pode ter pontas, as arestas têm que estar sempre arredondadas, tá certo? Não pode tomar cuidado com tintas, né, para ela não enxerir, tá certo? Tudo tem que ser evitado, pelo amor de Deus, não deixa perto delas não, porque senão vira uma pendenga muito grande, não só para ela, porque ela vai sofrer um bocado, mas tu também, porque vai passar por um aperto daqueles grandes, vai se sentir culpado, vai passar o tempo todo se culpando, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu deixei a criança assim, porque eu deixei aquilo, entendeu? Esse se o engolir objetos é uma coisa natural, porque a criança, como ela não consegue sentir tatos ainda, todo o tato dela está na boca. Então ela coloca na boca para experimentar, porque ela ainda não consegue sentir o tato. Então ela coloca na boca. Por isso que tudo que ela pega vai para a boca. Certo? E isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se ela vê uma coisa, o que é isso? Aí enfia na boca. O que é aquilo? Enfia na boca. Assim vai andando, entende? Tem que tomar um cuidado muito grande com esses processos como num todo, não é mesmo? O berço, como eu falei, ele tem que acompanhar a altura, tem que estar perto, muita atenção quando você está dentro, para que eles possam trabalhar apenas com a cabeça na posição, porque se ele passar o corpo, ele vira. Não tenha nada, por isso que o berço hoje, ele vem com alturas que você pode, ao colocar de forma que a criança vai crescendo, você também vai afundando, né, vai aumentando a distância entre o colchão e o coisa. E evitar o máximo de coisas dentro, principalmente almofadas, travesseiros. Por quê? Porque ela vai usar isso, vai chegar um momento que ela sabe que se colocar embaixo e pisar, ela pode aumentar o tamanho dela. E aí sim vai ter um problema muito sério para as crianças. Uma queda é inevitável. Não é mesmo? O banho, verifique sempre se a temperatura da água está em torno de 25 graus. Aí para você sentir, você coloca o cotovelo para ver se não queima, se não está numa temperatura legal. É sempre importante não colocar a mão, porque você acaba fechando, né? A criança, o afogamento não é um único perigo. O simples mergulho com aspiração de água até os pulmões pode provocar o problema. Aquilo que eu falei antes, né? Basta um pouquinho só de água, alguns centímetros, que a criança respirar, levar para dentro, ela pode morrer afogada e tu morrer de coração partido.
tiro. Pense, né? Você padre, você madre, tomar muito cuidado. E, é claro, sem peressar pelos ninhos e ninhas de todo o universo. De todo esse momento que nós estamos nós outros, muitas crianças estão sofrendo porque nem todas têm acesso a esse tipo de coisa. Nascem e só Deus sabe como é que elas vão ser criadas. Graças a Deus, tem a providência, tem muita coisa para ficar junto, não é mesmo? As queimaduras, aquela cena inicial, a mesma coisa, não beber líquidos quentes com a criança no colo, ou seja, tomar café com uma criança no colo, porque ela pode mexer e a água derrubar, o café cair em cima da criança, vai ter problema, entendeu? Aquecedores, nada perto da criança nesse sentido, tá certo? Sempre tem um protetor, sempre tem uma história que vocês possam, a cozinha, botar uma portinha para que ela não ultrapasse para a cozinha, porque se você estiver preparando um bolo, olha só, preparando um bolo para nós outros, imagina, tudo de bueno. É claro, evidentemente, que a gente tem que tomar certos cuidados, mas me convida depois, tá certo? Não esquece de deixar seus likes, né? Me convida para comer bolo. Um abraço, entende? E isso mas viagem de automóveis. As crianças têm que estar devidamente sentadas em suas cadeirinhas, protegidas, a mesma cadeirinha, ou bebê conforto, tem que estar muito bem preparado, amarrado, para que tu possas dirigir com tranquilidade e, ao mesmo tempo, as crianças que estão no banco de trás possam estar seguras também de suas viagens, longas ou curtas, não interessa. Acidentes acontecem e é nisso que nós temos que tomar cuidado para que tu não sofras no futuro com algum problema com a criança que não está sendo bem conduzida. Além disso, a multa é horrível, é grande. Isso traz um problema para você também financeiro, não? Então, outro momento que é muito importante, que nós temos que tomar muito cuidado, evidentemente, é aquilo que eu falei para vocês com relação a medicamentos, ou seja, produtos de limpeza. Porque os produtos para as crianças, venenos de ratos, venenos de mosquitos, até para elas, a criança vê como nós estamos vendo aí. É como se fosse brinquedos. Então, muita gente coloca na parte de baixo da pia, coloca na parte que dá para a criança pegar. Entende? E isso que nós outros temos que tomar muito cuidado para que não haja um desprendimento, não haja um acidente maior, porque tudo que ela tem, ela leva para a boca. A visão dela desses produtos que são bastante coloridos, até mesmo para chamar a atenção de nós outros dentro do supermercado, e aí para elas também vem a mesma coisa, que tudo é colorido, ela está vendo na televisão tudo colorido, hoje tudo é colorido, na minha época não tinha isso não, mas hoje em dia tem, certo? É muito complicado para essas histórias, não é mesmo? Muito cuidado, e caso tenha uma ingestão acidental, depressa, ligue para o SAMU, ligue para o Corpo de Bombeiros, se tem um pediatra, já avisa o pediatra, já leva para emergência, leva o produto que tu tens que pegaste para mostrar lá dentro qual foi, para que eles possam ter o procedimento mais rápido possível, ok? E aí nós temos outro caso muito interessante, que é o da asfixia. As asfixias não acontecem só com sacos de papel ou de qualquer coisa. É tu tendo que colocar a criança para dar nunca de mamar para crianças deitada, porque na hora que tu deita, tu pode dormir e de repente fazer uma rolagem para cima da criança e asfixiar a criança enquanto tu estás amamentando. Vixa, que situação, hein? Tá certo? Eles devem sempre ficar, o berço e o cercadinho devem sempre ficar situados longe dos fios soltos, tá certo? Sempre, porque ele vai levar na boca e de repente ele vai morder um fio que está ligado numa tomada. Pensa no que é isso. É muito complicado para morder, no que morde, toma um choque. Diga Deus. E aí, seja lá o que Deus quiser em termos de justiça, em termos de contratempo, diz, poxa. Nós temos que fazer até um minuto de silêncio para essas crianças que de repente os pais são meio desatentos, né? Que não cuidam muito bem das crianças, porque estão tão preocupadas em fazer outras coisas, em trabalho, e esquecem das crianças.
não é mesmo? Aí eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu vou dar uma ligação na fazer e a criança está lá parada. E aí e a criança não quer saber, ela quer brincar. Ela não quer outra coisa, ela quer brincar. E se você não dá brincadeira para ela, ninguém vem brincar comigo, eu vou brincar sozinha mesmo. Aí taca para brincar sozinho. Olhe, pensa na dor de cabeça que tu pode ter só por causa dessa negligência, não é mesmo? Então, muito cuidado, evita, se for dar mamada, é sentado numa posição que não prenda muito o diafragma, porque se você prende o diafragma, você respira pouco. O cérebro vai colocar você para dormir. Nós já falamos sobre isso lá na aula de qualidade de fita no trabalho, a questão de sentar, você trava o diafragma, vai um pouco oxigênio e você põe, de repente você está dando mamar para sua criança, bum, dorme. E a criança fica aqui, pode ter um problema sério, até mesmo na hora que estiver mamando, ela pode engasgar, às vezes a quantidade de leite que sai de colústrio é muito grande, e aí a criança pode também ficar asfixiada. Por isso que tem que estar o tempo todo em alerta e atenção, porque criança é alerta. Criança é alerta. Então nós outros ainda temos escada, só em olhar dá vertigem, não dá não? Isso, só olhar. As crianças, ainda bem que hoje em dia no Brasil não tem essa cultura, digamos assim, de ter uma casa duplex, né? Embaixo a parte de cozinha, sala de estar, biblioteca, rural, tal, não tem, como é nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil não tem muito, é tudo plano, né? É tudo reto, não tem a parte superior. Mas em outras localidades isso tem, mas se na sua casa tiver escadas, ou às vezes você mora em apartamento e vai fechar uma porta e fica próximo à escada. A criança, quando olha, ela quer descer, porque a criança não tem noção de distância ainda. Essa coisa só vai ser adquirida ao longo do tempo. Ela sabe, ela está olhando, ela vê aquela declividade, ela vê próximo. E aí se acha que pode, enfia a cabeça, não quer saber. E de repente pode rolar, machucar, até mesmo vir a óbito por conta dessas displicências de nós outros. Eu me coloco também, porque já tive problemas por conta disso, não de escada, mas foi com piscina. Eu esqueci a minha irmã dentro da piscina e deu uma pequena saída. De repente ela já estava maiorzinha, mas estava numa piscina para criança, então eu não me preocupei tanto. Mas de repente ela escorregou e aí não conseguiu botar o pezinho no chão para colocar, se levantar. Nessa, o que aconteceu? Eu tive, na hora que eu prestei atenção, corri, soltei grades, foi um negócio louco, mergulhei que nem um doido para levantar a cabecinha dela, para ela poder respirar e poder, mas faltou pouco, ainda bem que ela conseguiu, a gente tem essa noção ainda, né? Ela conseguiu segurar por um tempinho, foi o tempo que eu cheguei, mas eu confesso, eu fui culpado, se acontecesse alguma coisa, nossa senhora, eu acho que hoje, ainda bem que hoje ela já me deu uma netinha, ela já me deu uma netinha, boa, ela já tá grandinha também, uma netinha também, e já tem outro netinho também, tá, outro netinho também, esse já foi do meu filho. Então esse fica o nosso alerta, não é mesmo? O nosso alerta é para que esses são apenas alguns exemplos de vários acidentes que podem acontecer com as crianças. A palavra de ordem é sempre manter uma atenção redobrada e dobrada e redobrada. Entende? Não tem caso, tem que ter muita atenção. E se acontecer algum acidente, procure socorro imediato, muito rápido, para que tu possa atenuar esse atendimento rápido, que possa atender. Muitos acidentes acontecem, existem formas muito para serem feitas. É claro que aqui é só um resumão, não é mesmo? Existem vários outros casos. E agradecer sempre a participação do Corpo de Bombeiros, do pessoal do SAMU, das emergências, não é mesmo? Até mesmo dos profissionais, esses que são sempre procurados, que sempre estão se atualizando para poder atender muito bem a nossa população como um todo. E nesse momento é isso.
Então foi isso, mi pueblo, mi puebla, mi padre, mi madre. Fico muito contente de ter passado esses momentos contigo e de forma que nós podemos nos interagir muito. E se você tem alguma sugestão de assunto para nós trabalhar, é só que deixar aí nos comentários que a gente pode ir lá buscar, pesquisar, trabalhar e trazer isso para vocês dentro do Saúde em Ação. Bacana? Então, com a graça de Deus, com a graça de Jesus, eu vos deixo a minha paz e até o próximo episódio.